Eu sou Carlos Eduardo Bevilacqua, biólogo, e a convite do Museu Casa de Portinari, e vou falar um pouco sobre educação ambiental formal e não formal. Com base na Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, uma lei que trouxe para nós, educadores ambientais, um avanço fantástico nessa data e algo que já vinha sido trabalhado, um trabalho, o resultado de muito envolvimento, pesquisa e linhas de trabalho na educação ambiental árduas, para chegar em um momento em colocar uma política nacional de educação ambiental. Isso foi um ganho fantástico para a educação ambiental do país, decorrente de uma trajetória que começa na década de 70, depois de sérios problemas, principalmente na Europa, com poluição, excesso de poluição, uso de agrotóxicos, começou a despertar na população mundial uma necessidade de falar mais e agir de forma mais conservadora em relação à natureza. E conservadora na visão de conservar o que existia. Então, conservação da natureza e esses diálogos que foram avançando, e tivemos grandes conferências mundiais, começando na Conferência de Estocolmo, em 72, e essa conferência já traçaram algumas linhas de atuação para que diversos países tivessem alguns acordos e essas linhas de atuação de forma a auxiliarem na identificação de problemas ambientais e como solucionar ou evitar. Isso foi caminhando, na forma de diálogo, e a educação ela entra como algo fundamental na mudança de atitudes, na escala de valores das pessoas e colocando nessa escala de valores a prioridade na conservação da natureza. Como a educação ela tomou uma linha própria, reforçando a necessidade de uma educação que era voltada à natureza, ou o envolvimento das pessoas com a conservação da natureza, nós temos um pouco mais adiante, no ano de 77, a Conferência de Tbilisi. E essa conferência já traça algumas linhas da educação ambiental e já direciona, a educação ambiental bem como a conhecemos hoje. E isso vem ganhando força, ganhando peso e a gente, depois de um tempo, o Brasil começa a assumir um papel extremamente importante nas decisões ambientais do mundo e toma um papel como protagonista na área de conservação ambiental. Uma, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo, nós temos a maior floresta em extensão do mundo, nós temos uma das maiores redes hídricas do planeta, maior aquífero Guarani, e o Brasil tem tudo, ou naquele momento teve tudo nas mãos para assumir esse papel como protagonista e avançar com as questões ambientais como deveria avançar. Não só no envolvimento de instituições, setores, mas também na elaboração de uma base legal com leis específicas para a conservação ambiental. E isso tudo caminhou dentro de diálogos, para que a gente tivesse, em 99, a Política Nacional de Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela trata a educação ambiental como um tema transversal, mas não só transversal, A educação ambiental como algo multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar. Tudo isso, que parece um pouco
parecido, né? Que é algo multi, que pode ser trans ou pluri, né? Mas cada um tem um significado específico, né? Multi quando acontece em várias disciplinas, mas com o mesmo foco, o mesmo tema, no caso a conservação do meio ambiente. Então, a educação ambiental ela deve estar presente em várias disciplinas. Ela não deve ser uma disciplina específica para que tenha uma visão restrita de algo que deve existir como uma disciplina isolada. É claro que na necessidade do meio universitário de ter um trabalho específico na educação ambiental, mas nas fases iniciais da educação ela deve ser tomada como um tema multidisciplinar em várias disciplinas. Pluridisciplinar, quando as disciplinas começam a conversar. E elas começam a conversar, mas sem uma coordenação. Interdisciplinar, quando já existe uma coordenação. Então, uma é decorrente da outra, né? Interdisciplinar, quando as disciplinas começam a dialogar e existe algo que coordena as ações, os conteúdos, o envolvimento, os educadores. Então, isso é um avanço. Então, começa no multi, pluri e vai para o inter. Só que a proposta é avançar para o transdisciplinar. E o trans, quando a gente fala, né, em escolas, na educação formal, né, o trans ele ultrapassa tudo isso. O trans, uma disciplina já permeia totalmente na outra. Existe um fluxo comum em tudo isso, voltado, no caso, a conservação ambiental é algo comum, que todos estão trabalhando dentro de uma coordenação, de um fluxo, objetivos, só que isso vai para algo maior, que é a sociedade como um todo. Então chegar na transdisciplinaridade é algo que a gente foca, tem como objetivo, mas não é fácil, porque a gente sabe que a educação ela sofre diversas consequências, principalmente na fase atual, em conseguir colocar em prática muita proposta boa, né? Principalmente a educação pública. A gente conversa sempre com professores e a dificuldade sempre aparece, né? Possuem conhecimento, bagagem, estão capacitados para atuar, querem, mas diversos fatores acabam impedindo. E isso vem acontecendo com a educação ambiental em si. Ela não consegue avançar, de um tempo para cá ela não está conseguindo avançar, né? E até foi uma conversa outro dia com um amigo, né, que ele falava que a educação ambiental fracassou, porque hoje a gente vive o negacionismo, a gente vive os antiambientalistas, né, que de certo ponto tem mesmo essa corrente hoje, né? Fala ambientalista, tem aquele que vai te olhar torto, vai torcer o nariz e vai achar que você é algo que não é interessante você dar seguimento no que você busca, né? E o ambientalista quer a conservação, quer a sustentabilidade, quer algo coletivo, né? O planeta é para todos, não só para a espécie humana, mas para todas as espécies, né? Então, o ambientalista que tem uma visão holística, né, muitas vezes ele é enxergado de forma negativa e em correntes que meu amigo falava, a educação ambiental fracassou. Mas eu questionava ele, né, porque isso ele toma como exemplo o Brasil, que realmente vem sofrendo uma fase de desmonte das estruturas criadas. Logo após a criação da Política Nacional de Educação Ambiental, para colocar em prática, né, eu me lembro e tive aula com o Marcos Sorrentino, e ele assumiu um departamento junto do Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação, para que ele pudesse coordenar as ações que deveriam ocorrer de forma paralelas, conjuntas, né? E ele tinha isso como objetivo de trazer inicialmente esses dois ministérios para um diálogo. Depois tivemos ministros que deram sequência, né, nesse formato, mas que há pouco tempo tudo isso foi desmontado. Tudo isso vem sendo cancelado, cortes,
instituições que não têm mais condição de atuar, né? Órgãos públicos sofrendo desmonte, né? Porque eles estão tirando a estrutura que fiscaliza, a estrutura que leva informação, a estrutura que articula para que as ações ocorram de forma ordenada, voltadas à conservação ambiental, e isso realmente vem ocorrendo. E ele falava nessa questão que a educação ambiental ela fracassou na sua tentativa de envolver as pessoas com a conservação, esquecendo um pouco da prática. E aí isso realmente a gente ficou debatendo um tempo, porque falava-se muito mesmo nas questões teóricas, em estudos, em formações de grupos de estudos, debatiam muito, né, a questão teórica, as universidades debatendo, não deixando de colocar a prática como importante, né? E ele me falou uma outra coisa que eu fiquei, eu concordei, né? Ele falou, hoje as associações agroecológicas e os catadores associados fazendo o trabalho da coleta seletiva, organizados em associações, fazem muito mais do que os grupos que foram criados para a educação ambiental. Porque eles colocam em prática o que a educação ambiental não conseguia colocar. Eu concordei em certo ponto, né? Porque realmente a educação, ela busca transformação, busca envolvimento, e o processo é demorado, é longo, né? E ele falou que a prática deveria estar mais intrínseca e ela deveria ser colocado já de início como objetivo na transformação. E ele fala que um produtor rural que passa a ser orgânico e passa a aderir ao sistema agroecológico, ele faz muito mais para as pessoas do que aquele que ele falava, e ele é um pouco radical, né? Ele falava o ecochato, que fica perturbando a cabeça das pessoas e não faz nada. Eu falei, tudo bem, mas será que esse ecochato não influenciou o produtor orgânico? Ou esse ecochato não vem influenciando a formação de associações, de catadores e todo esse trabalho que a gente vê hoje com necessidade, né, de existir? Então a gente, nesse debate, né, a gente coloca algumas questões que são necessárias hoje, né, que é a prática, né, a teoria aplicada, né, como podemos aplicar tudo que vem sendo tratado, trabalhado, acordos, né? E isso, pensando no micro, né, o que trabalhamos no nosso dia a dia, como desenvolvemos isso. No nosso dia a dia, nós tomamos o papel de educadores no nosso convívio, né? E o nosso papel de educador, ele visa realmente a prática, a transformação, e aderimos a essa prática na transformação, né? Como um exemplo, eu separo o meu reciclável em casa e dou para o catador que está associado fazendo o seu trabalho, que é fantástico, é magnífico, né? Eu reconheço que produtos locais, produzidos, né, por pequenos produtores, são mais interessantes para a sustentabilidade do que produtos industrializados, que eu vou ao supermercado e compro e embalagem. Então são questionamentos que a gente vem trazendo, debatendo e colocando em pauta, que estão dentro das questões da educação, né? E a gente precisa desenvolver isso como uma sociedade educadora. A gente precisa colocar isso em pauta constantemente, e a importância de educadores populares e educação acontecer. E aí entra de forma formal, né? A educação acontecendo na escola, que é a educação formal, mas conversando com a educação ambiental não formal, que é a que ocorre fora da escola. Então, como isso está sendo amarrado hoje e como estamos enxergando essa fase que a gente passa, né, de desmonte, de inversão de valores,
perder o impulso que a gente ganhou lá atrás, né, como protagonistas nas questões ambientais, e a Rio 92 foi um marco, chegando hoje numa posição onde o Brasil tem críticas mundiais pela destruição da biodiversidade, pela exploração desenfreada, pela destruição das florestas, e com algo que vem num impulso extremamente destruidor, que é a obtenção do lucro. Só um dado, né, para que a gente coloque aqui. Todos nós precisamos, de alguma forma, ter uma atividade lucrativa, uma renda, e vivemos neste mundo que dependemos de obter uma renda para que a gente possa consumir, pagar nossas contas e tudo mais. Só que isso, nessa pirâmide de valores e essa pirâmide de acúmulo, né, que ocorre, principalmente no Brasil, a maior riqueza que a gente tem no país todo está na mão de poucas pessoas. Como que isso vai parar na mão de poucos e como que eles exploram as questões ambientais para que tenham esse acúmulo? Então, eu estava falando, exploração de floresta. Uma pesquisa que chegou para a gente faz pouco tempo, que a exploração de uma floresta nativa, sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade, né? Porque você pode ter uma atividade sustentável em floresta, mas quando eles chegam lá e colocam milhares de motosserras, centenas, coloca correntão, tira toda essa madeira e vende, a lucratividade de quem faz isso, quem vai lá e invade uma área para fazer toda essa exploração desautorizada, né, contra as leis ambientais, contra os órgãos de fiscalização, essa atividade ela gera 500% de lucro. E aí a gente passa a ter uma consequência de como lutar contra um sistema que é voltado à geração de lucro, e esse sistema gera 500% de lucro. Quer dizer, qualquer atividade que um proprietário de terra for desenvolver é muito menor que isso, né? É arriscado ainda ficar às vezes no prejuízo, dependendo do pequeno produtor, o que ele vai produzir naquele momento. E aí apresentam para ele uma vantagem de destruição da floresta e ganhar 500% em cima daquela exploração. Então, a reflexão é como atuar, como trabalhar, e não só as futuras gerações, mas como trabalhar nessa geração que hoje explora e que hoje vê uma geração de lucro exorbitante em uma atividade legal, como conseguir reverter isso para que a floresta em pé tenha um valor maior do que a floresta cortada. Isso um dos pontos, né? E como a educação ambiental entra nesse meio, criando uma consciência diferente na escola, educação ambiental formal, ou fora da escola, educação ambiental não formal. Então, assim, o que a gente pensa que as destruições ambientais, e quando falam, o planeta pode acabar para a gente, pode acabar para a espécie humana, realmente. A espécie humana pode impedir com que as condições de vida da nossa própria espécie encerrem em poucos dias, né? Mas de acordo com o que existe, né, e o planeta só vai perder a vida depois que o Sol apagar. E a gente tem um tempo de vida do Sol de 6 bilhões de anos. Então 6 bilhões de anos é muita coisa. E a espécie humana pode viver muito mais do que mais algumas centenas de anos destruindo o planeta. Só que como fazer isso, né? Como reverter, como colocar as questões ambientais, a importância, e como buscar uma educação transformadora. Porque o planeta já passou por eras geológicas e já passou por algumas transformações
onde já perdeu 90% das espécies que aqui viviam. Então, e depois de alguns milhões de anos, as espécies evoluíram como a conhecemos hoje. Então, o planeta vai manter a vida. Não é o caso do planeta acabar, como falam, né? E às vezes falam da necessidade de colonização de um outro planeta. O caso, a gente não pode trazer essa discussão, mas como cuidar do planeta para que a nossa espécie tenha uma vida muito mais longa, como estão projetando. Então aqui encerro essa fala e espero que os conteúdos aqui discutidos possam contribuir com ações benéficas para a espécie humana e para o planeta. Muito obrigado.